Olá, sou o professor Wagner Spack e vamos ver hoje números complexos. Antes de começar números complexos, temos que fazer uma revisão de potência. Vamos lá então. Nesse resumão nós temos lá o seguinte, o que eu preciso saber? Quando você tem elementos de mesma base, o que eu falo quando eu estiver multiplicando essas bases? É só você somar o exponencial, ou a potência. Quando você tem dois elementos com a mesma base numa divisão, você subtrai os expoentes. Quando você tem uma potência de a elevado a m elevado a n, então você pode multiplicar esses dois elementos aqui, ó, simplesmente multiplicar. Quando você tem dois elementos distintos na base, a vezes b elevado a n, eu posso separar esses dois elementos em duas potências de mesmo valor, n. Quando você tem dois elementos distintos, a dividido por b, mas os dois são elevados ao mesmo valor, você pode repartir então a e b elevado a esse valor n. A elevado a m sobre n é a mesma coisa que uma raiz, então lembrando que sempre o denominador, a parte de baixo dessa fração, vai ser o índice da sua raiz e o numerador da sua fração vai ser a potência do número dentro da raiz. A elevado a menos n, quando tiver o sinal de negativo, quer dizer que ele é o inverso, ou seja, 1 sobre este valor. Fechou? Lembrando também a última propriedade que vai ser bastante útil para nós, um número elevado a zero vai ser sempre 1, lembrando que esse a tem que ser diferente de zero, tá bom? Então vamos lá. Os números imaginários podem ser representados de duas maneiras. Ou raiz quadrada de menos 1 é igual a i, ou i elevado ao quadrado que é igual a menos 1. Os dois são equivalentes, tá? Aplicando essas propriedades, olha só como é que a gente vai compreender. Todo número elevado a zero vai ser sempre o número 1, ou seja, i elevado a zero, com exceção do zero, óbvio, né? I elevado a zero, então vai ser o número 1. Quando você tem i elevado à primeira, quer dizer que é o próprio elemento, ou seja, i à primeira é a mesma coisa que apenas ele, então i. Agora vem a nossa grande propriedade. I ao quadrado, ele vale menos 1. Olha só, isso daqui, ó. Esse aqui é o pulo do gato dos números imaginários. O i elevado à terceira, nós vamos representar como i ao quadrado vezes i à primeira. Quando você tem mesma base, somos expoentes. Então, 2 com mais 1 viram 3. Peraí, mas o i ao quadrado, eu acabei de descobrir que vale menos 1. Então, eu vou trocar esse i ao quadrado por menos 1. E esse i elevado à primeira vai ser o i elevado à primeira. E quanto que é menos 1 vezes i à primeira? É menos i. Por isso que o i à terceira vira menos i. O i à quarta, olha só, eu posso fazer então i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então, o i ao quadrado eu já sei que vale menos 1, então troco ele por menos 1. E o i ao quadrado também vale menos 1. Menos 1 vezes menos 1, positivo 1. Tá? E assim por diante. O i à quinta eu posso fazer o 3 i à terceira vezes i ao quadrado, ou posso fazer i à quarta vezes i à primeira, dá o mesmo resultado, tá? E assim sucessivamente, todos eles, tá bom? Para você praticar, então eu montei a seguinte tabelinha. Olha só, quanto que é i elevado a zero? Nós descobrimos que é o número 1. O i à primeira, i. I ao quadrado, menos 1. I à terceira, menos i. Olha só. O i à quarta, ele volta a ser o número 1. O i à quinta, i. I à sexta, menos 1. E o i à sétima vai ser menos i. Observa que é uma repetição de 4 elementos. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então o i à oitava vai ser 1i menos 1 menos i. E aí continua. O i elevado a 12 vai ser 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. E aí continua até onde você precisar, tá bom? E quando for o expoente negativo? Olha só, o i elevado a zero vale 1. Então se eu continuar voltando, então o i elevado a menos 1 vai ser i. O i elevado ao quadrado, ele vai ser menos 1. O i elevado à terceira vai ser menos i. É só você olhar essa sequência ao contrário. Então é 1i menos 1 menos i. Então vamos lá. Começa no 1. 1i menos 1 menos i.
1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i e assim por diante até onde você precisar. Vou tirar ainda, vamos ver se a gente consegue ver de uma outra maneira esse i elevado ao quadrado negativo. Então olha só, vamos pensar o seguinte, i elevado a menos 2. Isso daqui é 1 sobre i elevado ao quadrado, porque todo expoente negativo é o inverso, então vai ser 1 sobre o i ao quadrado. Então eu sei que i elevado ao quadrado, dá uma olhada aqui, ó, i elevado ao quadrado está valendo menos 1, então eu coloco aqui menos 1. E 1 dividido por menos 1 vai ser menos 1, ou seja, o nosso i ao quadrado vai ser menos 1, beleza? Para praticar então, só para recordar, quanto que seria i elevado a 18? Espera aí, será que eu vou ter que ficar então fazendo do i elevado a 0 até chegar ao i elevado a 18? Será que não tem um jeito mais prático? Tem, funciona da seguinte maneira. Você vai pegar esse número, esse expoente que você tem aqui, ó, de 18, como ele se repete de 4 em 4, você vai dividir esse 18 por 4. Então olha só, na tábua do 4, quantas vezes cabe o número 18? Ah, cabe 4 vezes, então 4 vezes 4 são 16, menos 18 são 2. 2 não dá para dividir por 4. Espera aí, isso aqui se chama o nosso resto da divisão. Então, o meu i elevado a 18, eu posso trocar ele por i elevado ao quadrado. Eu pego sempre o resto da sua divisão por 4 e ele é equivalente, ou seja, i elevado a 18 é equivalente a i elevado ao quadrado. E i elevado ao quadrado vale quanto? Então, vamos recordar aqui na tabelinha do lado. I elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Lembrando da sequência, hein? A sequência vai ser 1i menos 1 menos i. Então, 1i ao quadrado vale menos 1, marco lá menos 1. Fechou? Próximo exercício. Determine i elevado a 121 e i elevado a 1083. Vou dar aí 3 minutinhos, pausa o vídeo e tenta resolver isso daí. Já voltamos. E aí, tentou fazer? Vamos lá então. Olha só. Então, determinar i elevado a 121. Quanto que vale i elevado a 121? Então, eu vou pegar o número 121 e vou dividir por 4. Olha só como eu vou fazer essa divisão. 1. Cabe quantas vezes o número 1 no 4? Ah, o 4 não cabe nenhuma vez, então vou colocar 0 aqui. 0 vezes 4 é 0. Menos 1 dá 1. Abaixo o próximo elemento. 2. Na tábua do 4 tem o 12? Tem. 3 vezes 4 são 12. Menos 12, 0. Abaixa o próximo elemento, que eu tenho elemento ainda para baixar. 1. Quantas vezes cabe o 4 dentro do 1? Ah, não cabe nenhuma vez, então é 0. 0 vezes 4 são 0. Menos 1 dá 1. Não tem mais elementos para baixar, acabou a nossa divisão. Então, este número aqui é o nosso resto. Então, o i elevado a 121 é equivalente ao i elevado a este expoente aqui, ó, 1. Quanto que é i elevado a primeira? Então, vamos recordar aqui. Eu tenho o i elevado a 0, o i elevado a 1, i elevado a 2 e o i elevado a 3. A sequência, vamos recordar lá. I elevado a 0 é sempre o número 1. Então, é 1i menos 1 menos i. Então, i elevado à primeira vai ser o número i. Então, i elevado a 121 é equivalente ao número i apenas. Fechou? Vamos fazer o próximo? 1083. Eu vou ter que dividir, então, i elevado a 1083 por 4? Sim. E não. Será que tem um jeito mais prático? Quando for um número muito grande? Sim, tem como você fazer isso. Atenção lá, que eu vou dizer, não está em lugar nenhum. Fica a dica. Pega então o elemento 1083, como eu vou recordar um pouquinho de propriedade de divisibilidade. Quando é possível dividir um número por 2? Quando o último algarismo dele é um número par. Como eu vou dividir por 4, eu tenho que saber as regras da propriedade da divisibilidade por 4. Qual é a propriedade da divisibilidade por 4?
É só dizer o seguinte: os dois últimos algarismos seja divisível por 4. Ou seja, eu só preciso me importar com os dois últimos algarismos do número. Não preciso descobrir todos eles. Então, olha só. I elevado a 1083, eu não vou fazer a conta de divisão de 1083. Só vou pegar o 83. Então, eu vou pegar lá 83 e vou dividir ele por 4. O 4 cabe quantas vezes dentro do 8? Ah, cabe 2 vezes. Então, 2 vezes 4 são 8. Menos 8 são 0. Abaixo, o próximo número, 3. Quantas vezes cabe o 4 dentro do 3? Ah, não cabe nenhuma, então eu vou colocar 0. 0 vezes 4 são 0. 3 menos 0 são 3. Não tem mais elementos para baixar, acabou. Esse aqui é o nosso resto da divisão. Então, 1083 é equivalente a I elevado à terceira. Eu pego este resto aqui. E I elevado à terceira está aqui e vale menos I. Então, marca lá, menos I. Fechou? Abraço. Bons estudos.